Então, se não é o livro mais amado, já é um dos mais amados, ok? Até pessoas que não gostam da Bíblia, ou não leem a Bíblia, não simpatizam com a Bíblia, conhecem alguns salmos, não é verdade? Para mim, é um dos livros que eu mais amo, tanto é que eu, quando era mais novo, que hoje, por isso que eu falo, aproveita enquanto você é novo, tá? Quanto mais novo você for, mais você vai decorar, sua mente é mais fresca, não é, doutor? Eu, quando era novo, eu decorei vários capítulos, vários salmos da Bíblia, vários, porque eu sempre gostei do livro de Salmo. Qual é o salmo preferido de vocês aí? Me diz um aí. Eu gosto de 139, 139, 42, 91, 121, tá vendo? Todo mundo tem um salmo preferido, né? Eu também tenho, para mim, vários salmos para mim são preferidos. Eu gosto do Salmo 1, eu gosto do Salmo 46, Salmo 128. Então, sempre há salmos que nós amamos, né? E, como eu disse, eu decorei muitos deles quando eu era mais novo. Hoje eu tento decorar um versículo, vou falar a verdade para você. Os que eu decorei eu nunca mais esqueci. Mas o que eu tento decorar um versículo hoje dá trabalho e às vezes eu não consigo. Então aproveita quando você é novo. Tá? Você quando é novo é como pisar no cimento fresco. Tá? Mas ainda dá tempo, tem outros métodos ainda. Dá para ir no tranco, mas dá para ir. Tá? Depois fica velho. Eu falei que um dos salmos que eu gosto é o Salmo 46, né? Como diz, o que diz lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os reinos se moveram, as nações se embraveceram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, joga os carros e cavalos no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso Deus. Então, e assim eu ficaria aqui recitando salmos e salmos que eu decorei, né? Então, é um livro amado, é um livro querido, e nós vamos na página 55 aí falar sobre os salmos, a excelência do louvor. Primeira coisa que nós temos que entender de salmos, o que quer dizer, o que são salmos? Cânticos, né? Cânticos. A palavra salmos, vamos lá. O nome no hebraico do livro de Salmos não é salmos, tá? Qual é o nome original no hebraico? Terrilim, ok? Isso é um nome original no hebraico. Esse é o verdadeiro nome, então aqui seria em hebraico, tá? Que para nós, então, seria salmos, né? Para nós seria chamado de salmos. Terrilim, ok? E dentro do a palavra terrilim quer dizer louvor. Louvor. Certo? Esse é o significado da palavra salmos. Louvor ou louvores, tá? Isso é no hebraico. No hebraico. Agora, e se for isso em grego? Como seria em grego? Em grego ele é conhecido como psalmoi. Isso é em grego, tá? Quem deu esse nome? O nome não era Terrilim? Sim. Quem é que pôs o nome então de psalmoi? Foi a Septuaginta. Lembra que nós estudamos sobre a Septuaginta? Quem era a Septuaginta?
70 pastores, 70 homens, na verdade são 72, mas vamos deixar tudo certo. 70 homens que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, ok? Do hebraico, nós estudamos isso em outra aula. Eles traduziram do grego. Por que eles traduziram do hebraico para o grego? Porque Alexandre o Grande queria helenizar o mundo. O que é helenizar o mundo? Fizesse que o mundo inteiro tivesse uma só língua, um só costume, vestisse a mesma roupa, falassem igual, fizessem tudo igual. E aí a Septuaginta, esses pastores se viram na necessidade de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, que foi muito bom. Por quê? Isso foi importantíssimo para a época. Alexandre o Grande, ele ajudou, entre aspas, que o evangelho se propagasse. Por quê? Você chegava numa cidade que falava uma língua que não era o hebraico e não era o latim, mas todo mundo falava o grego. Hoje qual que é a língua oficial do mundo hoje? O inglês, né? Tem gente que ele fala o russo e o outro fala hebraico, mas não consegue se comunicar. Eles se comunicam como? Em inglês. Então, através do inglês, isso alavancou o evangelho, que o evangelho chegasse mais rápido para as outras pessoas, tá? Então, a Septuaginta deu um nome para os salmos, que seria psalmoi em grego, que traduzido para o português, terrilim para o português, louvor, psalmoi para o grego, quer dizer, salmos. Mas também para nós, para a nossa língua, não é psalmoi, é psalterion, tá? Psalterion. Esse psalterion, o que seria então? De que língua? Porque muitas palavras nossas vêm do latim, concorda? Ok? Então, do latim, o que seria no latim então psalterion para nós? Seria saltério, tá? Seria o livro dos Salmos. A gente conhece, para nós hoje seria também o livro de Salmos. Salmos então quer dizer, terrilim no caso, louvor. E se você pegar a palavra terrilá, aí já é diferente. Ela quer dizer o que? Cânticos de louvor. Tá? E o que é a terrilá? A terrilá é um H, tá? A terrilá é, sabe aquela caixinha que o judeu coloca na testa? Ele fica no Muro das Lamentações, ele põe uma caixinha na testa e fica batendo lá assim. Já viu? Aquela caixinha chama terrilá. E o que quer dizer terrilá? Cânticos de louvor, tá? Louvores, cânticos de louvor, tá? E ele fica ali batendo, orando a Deus, e ali dentro daquela caixinha tem alguma porção dos salmos, algum cântico de louvor ao Senhor. Dentro daquela caixinha ele fica ali, batendo ali, e o nome dela é como? Como chama? Terrilá. Muito bem, Terrilá. Aonde que está tudo isso que eu falei? Na página 57. Eu fiz um resumo, uma resenha aí, tá? Página 57, título, diz o quê? O livro de Salmo recebe o nome de terrilim, significa louvores, cântico de louvores. O título Salmos deriva do livro da Septuaginta, que traduziu o termo terrilim por psalmoi, salmos. Além do título alternativo muito utilizado na língua portuguesa, que é um título alternativo, que é saltério, tá? Seria saltério, isso é aquele instrumento de corda. O termo psalmoi sugere um cântico para ser entoado com algum instrumento de corda, como a harpa, por exemplo. O título em língua portuguesa é resultado da influência da Vulgata Latina, que traduziu o termo psalmoi. Foi Jerônimo que traduziu na época, né? Jerônimo traduziu para o latim, psalmoi como liber psalmorium. Ok? Muito bem. Deu para entender até aí, né? Deu para entender? Então, vamos continuar. Bom, primeira coisa, antes de nós irmos mais para frente, nós temos que entender o que são os salmos. Os salmos, irmãos, eles são cânticos, ok? Mas não são só cânticos.
eles são orações feitas por alguém, são orações. São também o que? Súplicas, ou seja, súplicas, orações ou súplicas, né? Eles são imprecações. O que seria imprecação? É uma oração pedindo por vingança, por maldição, jogando uma praga, pedindo o castigo do inimigo. Você vai ver muitas orações que são imprecações na Bíblia. Eu vou te mostrar uma daqui a pouco, depois eu vou te mostrar uma que você vai ficar aterrorizado. O que eles pediram? Tá? E está na Bíblia várias orações de imprecação. E também existiam os salmos de romagem. Salmos de romagem, a partir do Salmo 120, ele também conhecido como Cântico dos Degraus, você vai ver assim no título, Cântico dos Degraus, ou Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação, ou Cânticos do Alto, que ficavam no alto. Por quê? Eram os cânticos dos peregrinos que iam para Jerusalém, e eles iam cantando esses cantos, como uma romaria mesmo. Na verdade é um termo que vem da igreja, que nós utilizamos da igreja católica, como uma romaria. Eles iam cantando aqueles salmos, tá? E esses salmos aí, nós vamos falar mais para frente, quais são eles, e assim por diante. Bom, deu para entender? E lembrando que esses cânticos, eles eram em forma de poesia. Os salmos são poesias, tá? Todos esses salmos, a maioria deles, aqui não são orações, são poesias. Mas pastor, poesia como? Eu nunca vi uma rima aí? Porque a poesia para o judeu não tem nada a ver, esquece a poesia deles com a nossa poesia. Nós vamos ver como funciona a poesia para o judeu. Não é que nem a nossa, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração, né? Se a gente falar assim, ó, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, vai dormir. Fala, não rimou, não é poesia. Então a poesia para eles tinha um outro sentido, um outro significado, uma outra forma de ser uma poesia, e nós vamos entender como eram essas poesias. Mas entenda uma coisa também, o livro de Salmos é diferente dos outros livros num aspecto. A maioria dos outros livros é Deus falando com o homem. No livro de Salmos, né, como alguns poucos outros livros, é o homem falando com Deus. Você pega o livro do Gênesis, por exemplo, você vai ver Deus dizendo, onde estás, Adão? É o Deus falando com o homem. Porque clamas a mim, Moisés? É Deus falando com o homem. Agora, enquanto que os Salmos é o homem falando com Deus, em vez de ser de cima para baixo, de baixo para cima. Ok? Deu para entender? Amém? Posso continuar? O livro de Salmos, ele se diferencia em muitos aspectos a outros livros, né? Bom, mas deixa eu contar uma história aqui para você, um caso que aconteceu, para você ter uma noção do que seria o livro de Salmos. Um caso, eu vi uma carta, eu vi essa carta, eu peguei na mão ela, a carta de um pastor, que ele mandou para um amigo. E nessa carta, é pastor, tá? É um pastor. O que ele conta nessa carta? Ele abre o coração dele nessa carta. E ele fala o quê? Ele fala, ó, eu estou praticamente em depressão. Eu sinto como, eu tenho vontade de morrer. Sinto vontade de morrer. Porque algumas coisas aconteceram na minha vida. E uma delas, uma das tragédias que aconteceu comigo, ele falou, o meu filho, ele matou o meu outro filho, tirou a vida dele. E por que ele fez isso? Porque esse moço que morreu, ele se deitou com a minha outra filha. E nisso, ele tirou a vida dele por causa disso. E eu estou com a minha vida destruída, e tem mais, eu estou sendo perseguido. E tenho muitos inimigos, muita gente que me odeia. Agora, por que me odeia? Me odeiam porque eu também cometi um deslize muito sério. Eu cometi um adultério. O pior de tudo é assim, eu sou uma pessoa conhecida, é uma pessoa conhecida na cidade toda.
todo mundo conhece, não conhecido na cidade, ele é conhecido no Brasil, no país inteiro. E por ser conhecido no país inteiro, o que ele fez? Ele é uma pessoa de poder aquisitivo alto e influente. E ele fez isso com um dos serviçais dele, um dos empregados dele. E ele falou assim, depois, para esconder isso aí, eu acho que é por isso que Deus está me cobrando, eu mandei alguém matar essa pessoa e fiquei com a mulher dele. E essa pessoa que eu estou falando aqui não é nada mais, nada menos do que o rei Davi. O rei Davi mesmo. Davi, ele conta isso, ele escreve uma carta e conta isso. O Salmo 53, por exemplo, ele vai dizer, pequei contra os céus, 51, né? 53. 51, agora você me deixa confundir. Tá. Contra os céus eu pequei, né? E o meu pecado está todo dia diante de mim. Então, isso aconteceu. Então, isso aqui são... por isso que muitas vezes nós nos identificamos com o livro de Salmos. Porque coisas que aconteceu aqui, muitas vezes acontecem conosco. Né? A minha alma está aflita até a morte. Davi chega a dizer no salmista de Salmo 142, versículo 2, olhei para a minha direita e vi, não havia quem me socorresse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E ele chega a conversar com ele mesmo, ele diz, por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Crê em Deus. E ainda você verá. Então, quem que não ama o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então são salmos que nós nos identificamos por isso que as pessoas amam o salmo. Por isso que muitas vezes você vai ver na casa de alguém o salmo aberto no Salmo 91, né? Salmo 23, na parede lá o Salmo 23, que nós nos identificamos, porque o Salmo está falando da nossa vida. Sim ou não? Sim. Está falando de nós, do que nós passamos, o inimigo tem aberto sulcos nas minhas costas, né? E ele vai dizer aí a gente tem hora que a gente está abatido. Eu já fui muitas vezes, irmãos, eu fui edificado pelo Salmo, fortalecido pelo Salmo. Eu lembro um dia que eu estava passando uma luta terrível ano passado, e do nada eu falei, vou abrir um versículo da Bíblia aqui, vou ler onde caiu. Aí eu estava passando uma guerra dentro de mim, um problema muito sério, e quando eu abri, saiu Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então são salmos poderosos, que ainda falam conosco, falam poderosamente com a gente, né? Tá? Então, vamos ver como é dividido o livro dos Salmos. Abre aí na página 60. Abriu na página 60 aí? Então, os Salmos é dividido em 5 livros. É diferente a divisão da nossa Bíblia, tá? Na verdade, esse é em hebraico. Em hebraico ele é dividido na Taná, conhecido como Taná, que é os livros que é fora da Torá, é conhecido como livro do Antigo Testamento, é conhecido como Taná. São os livros, são 5 livros. E esses livros está aí, ó. O primeiro livro é do Salmo 1 ao 41. Livro 2, do 42 ao 72, livro 3, do 73 ao 89, livro 4, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 150. Então são 5 livros. Agora, o que me chama a atenção é que esses livros, o Pentateuco não são 5 livros? Sim. E esses 5 livros, por exemplo, o livro 1, ele tem tudo a ver com o livro de Gênesis. O livro 2 tem tudo a ver com o livro de Êxodo. O livro 3 tem tudo a ver com... Então eles vão seguindo o Pentateuco. Só para ter uma ideia, o livro 1, que é do 1 ao 41, são salmos de Davi. Praticamente quase todos os salmos são de Davi, com exceção do Salmo 1 e Salmo 2. São salmos todos eles de Davi. Mas esse livro 1, ele vai falar sobre a criação. Ele vai falar sobre a queda do homem. E o Gênesis não fala isso? Não. Ele vai falar sobre
o pecado do homem, o distanciamento do homem, a rebeldia do homem. Então ele tem todas as características do livro 1, do livro de Gênesis. E o livro 2, todas as características de Êxodo, fala sobre a saída, fala sobre a libertação e assim por diante. Então, eles se encaixam no seu conteúdo. Por quê? Agora vamos ver quem são os autores. Bom, aí ele vai dizer sobre os autores. Eu vou resumir aqui, vou fazer uma resenha, fica mais fácil, né? Vou fazer um resumo aqui, para você entender melhor, mas ele está bem aí explicado. 73 salmos. Quantos salmos existem ao total? 150. 73 deles, o autor chama-se Davi. Mas Davi não é o único autor do livro de Salmos. Aí vem 14 salmos. Quem escreveu? Ezequias. Ezequias escreveu 14 salmos. Aí tem os de Asaf. Quem que era Asaf? Levita, né? Era o músico mor de Davi. Asaf, um dia, ele se viu uma guerra muito grande, né? São 70, né? O que aconteceu? Ele cuidava da casa de Deus, ele se empenhava na obra de Deus, e um dia, cansado, indo para o templo, ele super cansado, ele foi andando pelo caminho, ele foi olhando o filho dos ímpios, e viu que os ímpios se divertiam, os filhos dele não tinham doença, os filhos dele tudo doentes, não tinham o que comer direito, e o povo em abundância, e não servia a Deus. Os filhos estavam bem, tinha um carrão na garagem, ele andando com a bicicletinha velha dele. E ele começou a olhar e falou assim: mas como que pode? Eu sirvo a Deus, sou músico mor, e estou servindo ao Senhor, estou todo dia na casa de Deus, e eu estou assim, os olhos deles estão inchados de gordura, e eu sirvo ao Senhor e estou nessa situação. Asaf teve uma guerra espiritual, está nos Salmos, muito grande, até que em um dado momento, acho que é Salmo 70, o que ele fala? Abre aí. 70 ou 70? É que me vem na cabeça agora. Vai, né? Setenta. 73? Me ajuda aí, acho que é. A prosperidade dos ímpios faz Isso. Ó, 7,3. ó o que ele vai dizendo aqui, ó. Ó, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Aí, quase chutei o balde, ele diz. Por quê? Versículo 2, tá? Os meus pés quase se desviaram. Pouco me faltou para que escorregasse os meus passos, pois tinha inveja dos soberbos, da prosperidade dos ímpios, porque não aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como a gente, não sou afligido como os homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, se vestem de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do coração, são corrompidos e tratam maliciosamente a opressão, falam arrogantemente, erguem a boca contra os céus e a língua percorre a terra, pelo que seu povo volta aqui, as águas do copo eles se espremem e tal, e ele vai falando, né? Os seus filhos estão bem, e eu estou aqui sofrendo. E ele teve esse grande conflito dentro dele, até que chega um dado momento, né, que ele diz que quase se desviou. Até que momento? Até no versículo aí, ó. A minha carne e meu coração se desvaneceram, a força e a porção se desviaram, até que eu entrei no templo, ele diz, né? Aqui, ó, versículo 17. Quando pensava em compreender tudo isso, fiquei sobremodo perturbado, porque eu não consegui entender. Até que eu entrei no templo, no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Aí ele foi entender, quando ele entrou na casa de Deus, ele foi entender que mais valia estar na casa de Deus do que fazer o que eles estavam fazendo. Porque o fim deles, não tinham aperto? Não. E muitas vezes não é assim, irmão. Sim ou não? Você vai lá vê se é diferente. Tem lá um grande hotel, uma rede de hotel. Quem é o dono? O espírita. Ou o macumbeiro nem crente é.
Quem que é o porteiro? É o irmão fulano. Quem que é o que trabalha no elevador? Quem que limpa lá? É a irmã Maria. Não desfalando, não é diminuindo o nome da irmã Maria. É a irmã Antônia. Quem que está limpando lá? Em muitos casos é sim. Quem que é o dono do posto? É fulano. Quem que trabalha de frentista? É o irmão ciclano. Não é? Quem que é o dono da empresa lá, né? E quem trabalha lá dentro? Então, aí o Asaf ficou, ele diz, até que eu entrei no templo e vi o fim deles. Lá foi revelado que Deus tinha algo melhor e maior para ele e que valia a pena sim servir a Deus, adorar a Deus, mesmo que passar aperto, mas servir e adorar e glorificar o único e verdadeiro Deus. Amém? Bom, e muitos desses salmos então são de Asaf. Quantos salmos ele escreveu? 12. E 2 salmos são de Salomão. Só que, irmão, você me perdoa eu discordar? Está no livro. E você vai ouvir por aí, irmão. Posso discordar? Vocês não vão ficar bravos comigo, não? Ó, eu vou pegar aqui o salmo. Pega o salmo 72 aí. 72. Excelência, justiça, glória. 72. Prefigura. Que diz o título áureo? A excelência, a justiça e a glória do Isso. reino de Salomão. Salmo de quem? Salomão. Salomão. Do reino de Salomão. E salmo de quem? De? Prefigura a do Messias. Isso. E o salmo é de quem aí? Está dizendo que é? Salomão. Aí tudo bem. O salmo é de Salomão, né? É um dos 2 salmos que eles atribuem a Salomão. Aí você vai lendo o salmo. Lê o salmo. Você sabe que essa epígrafe aí foi colocada por João Ferreira de Almeida. Não tem no original, tá? Todas essas epígrafes, eu já expliquei aqui sobre as epígrafes, lembra? Qual que é o problema? Você pega lá, parábola dos 10 talentos. Aí você vai ler a parábola, a um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. 5 mais 2 mais 1 dá quanto? Então não é de 10 talentos. Sermão da montanha. E é o sermão da montanha? Aí você vai em Lucas, está escrito assim, no título. Quem colocou? João Ferreira de Almeida. Sermão da montanha. Aí começa assim o texto. E descendo Jesus pregou num lugar plano. Como é que é uma montanha? Tá. Mas aí como que termina o Salmo 72? Versículo 20. O que diz aí? Acabaram as orações de Davi. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então o Salmo é de Salomão ou de Davi? Terminam, acabam aqui as orações de Davi. E tanto é que aqui é o término de um livro, né? Do segundo livro. Lembra que nós, aqui ó, o segundo livro vai de 42 a 72, por isso aqui termina um livro, ó. E findam-se aqui as orações. Termina aqui o livro 2, as orações de Davi, filho de Jessé. Então, eu tenho a dúvida que seja de Salomão. Bom, mas tem um outro aí que são 2 salmos dele, né? O outro é o Salmo 127, esse não há dúvida que seja de Salomão. Mas há 3 salmos que é atribuído a uma outra pessoa. Quem é? Gedutum. Tá? Ok? Outro salmo, um salmo de Emã, outro de Ageu. Emã e outro atribuído a Ageu. Esses cálculos aqui, você vai ver pessoas falando diferente disso também, viu? Isso aqui é aproximado. Tem gente que vai concordar, vai discordar disso aqui, então é bem aproximado. Zacarias também escreve um salmo. E tem um outro que escreveu. Sabe qual é o salmo mais antigo da Bíblia? É esse aqui, ó. De Moisés. Escreveu um salmo também, o salmo 90, né? Inclusive no salmo 90, Moisés chega a dizer assim, que a vida do homem é como o dia de ontem. Bom, e um salmo também de Etã, um salmo, e Esdras escreveu um salmo também. Só que 30% desses salmos não se sabe quem escreveu na verdade. Ok? Um pouquinho menos, né? Mas alguns aí não concordam que esses salmos aqui. Mas
acredita que 100 salmos tenha, aproximadamente 100 salmos tenha aí autor, e 30% deles são anônimos. Não sabe quem é que escreveu. Salmo 1, por exemplo, Salmo 2, e assim por diante, não se sabe quem é a autoria. Alguns acreditam que pode ser Davi, mas não tem quem foi o autor desse salmo. Então 30% deles, e o salmo diz que o salmo mais antigo é o salmo de Davi, e provavelmente o salmo mais recente é o salmo 137. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Amém? Deu para entender até aí?